Beleza? Professor Frank passando aqui para pedir. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Aula de hoje: operações entre polinômios. Adição e subtração de polinômios. Dados dois polinômios, p de x e q de x. Soma. Nós vamos adicionar os coeficientes dos termos semelhantes. Exemplo 1. Temos o polinômio p de x com f de x. Então, nós vamos realizar a soma. P de x mais f de x. A soma é feita pelos termos semelhantes. O que são os termos semelhantes? Vamos analisar os expoentes. Vamos começar aqui. 7x elevado ao cubo. Expoente 3. No f de x, aonde eu tenho o expoente 3? Aqui, ó, 3x ao cubo. Então, eu vou somar. 7x ao cubo é semelhante com 3x ao cubo, porque ambos estão com expoente 3. Vamos resolver? 7 mais 3, nós temos 10. X ao cubo só copio, então 10x ao cubo. Continuando, aqui eu tenho x elevado ao quadrado. Nós temos desse lado x elevado ao quadrado? Não, aqui ele não aparece. Então, se ele não aparece, não tenho que somar. Eu só vou copiar o menos 2x ao quadrado. Então, copiando, menos 2x ao quadrado. Agora, nós temos menos 8x, expoente 1. Aqui também eu tenho expoente 1, ó. Então, se eu tenho expoente 1 de um lado e expoente 1 do outro, eu posso somar. Só que presta atenção, aqui você deve 8 e você vai estar somando com 12. Então, se você tem 12 e deve 8, você paga a conta e te sobra 4. 4 o quê? 4x. Parte numérica, nós temos 3 e eu tenho 6. Como eu estou somando, sai direto. Positivo com positivo, positivo. 3 mais 6, nós temos 9. Então, a soma do p de x com f de x é 10x ao cubo menos 2x quadrado mais 4x mais 9. Exemplo 2. Vamos somar o polinômio a de x, estar somando com o polinômio d de x. Vou somar o a de x mais o d de x. Resolvendo a nossa operação, olhando o termo semelhante, aqui eu tenho o grau 4. Desse lado eu tenho o grau 4? Não. Como eu só tenho no início, então eu só vou copiar. 10x à quarta. Agora nós temos 4x quadrado. Mas se você observou do lado de cá, eu tenho um 4x ao cubo. O ao cubo vem antes do x quadrado. Só que no primeiro polinômio eu não tenho ao cubo para somar. Se eu não tenho ao cubo para somar e o ao cubo está vindo antes pelo grau, então eu vou copiar 4x ao cubo mais 4x ao cubo. Agora sim, eu volto para o x quadrado. Nós copiamos antes o ao cubo. O quadrado eu tenho de um lado e eu tenho também do outro. Então, eu posso somar. 4 mais 6, nós temos 10. 10x ao quadrado. Somente o x elevado à primeira. Eu tenho no primeiro polinômio e não tenho no segundo. Para somar, eu preciso ter nos dois. Se eu não tenho, eu copio, seguindo a declinação de potência. Então, copiando, mais 6x. Agora, a parte numérica. Devo 2 e tenho 10. Se eu devo 2 e eu tenho 10, pago a conta e me sobra 8. Sempre preste atenção. Todo polinômio, o grau, ele vai declinando em sequência. Então, olha aqui. X à quarta, depois x ao cubo, x ao quadrado e x a 1. Só presta atenção na soma, para não ficar misturado. Agora, vamos falar da subtração. Fazer a adição do primeiro polinômio com o oposto do segundo, ou seja, a subtração de p
menos Q de x resulta em P de x mais menos Q de x. Vamos entender isso no exemplo que fica muito mais fácil. Exemplo 1. Para resolver a subtração de polinômio, eu copio o primeiro menos o segundo. Então, aqui eu tenho o menos da fórmula, que é um polinômio, menos o outro. Vou fazer a regra de sinal. Vou copiar todo o primeiro polinômio e vou fazer a regra de sinal com o segundo. Vamos lá? Para resolver, vou fazer a regra de sinal com o da fórmula e o número. Então, menos com mais fica menos 3x ao cubo. Menos com mais fica menos 12x. Menos com mais fica menos 6. Feito esse procedimento, nós fizemos o oposto que diz no nosso texto. Agora, para resolver, é só fazer a soma convencional. Eu tenho 7 e devo 3. Fazendo a conta, eu pago e me sobra 4x ao cubo. Agora, declinando o grau, x ao quadrado. Só tenho aqui, não tenho em mais nenhum outro lugar. Então, só vou copiar. Menos 2x ao quadrado. X elevado a 1. Eu tenho aqui, menos 8 e aqui menos 12. Devo 8, devo 12, devemos 20. Copia o x. A parte numérica, eu tenho 3 e eu devo 6. Nesse caso, não pagamos a conta, porque se eu devo 6 e eu tenho 3, fico devendo também 3. Então, depois de realizado todo esse procedimento, chegamos em 4x ao cubo, menos 2x quadrado, menos 20x, menos 3. Exemplo 2. Polinômio a de x, 6x ao cubo, mais 2x quadrado, mais 10x, menos 4. Menos b de x, 4x quadrado, mais 6x, menos 10. Para começar, vou copiar o primeiro polinômio, menos o segundo, para achar o oposto. Copiamos o primeiro polinômio, menos da fórmula, o segundo. Agora, copio novamente o primeiro e faço a regra de sinal com o segundo. Vamos lá? Fazendo a regra de sinal. Menos com mais dá menos. Menos 4x quadrado. Menos com mais dá menos. Menos 6x. Menos com menos, menos com menos, dá mais 10. Agora é só somar ou subtrair. Então, igual. Primeiro índice maior, 6x ao cubo. Só tem ele, Se só tem ele, vamos copiar. Então, 6x ao cubo. Agora com o x quadrado. Eu tenho 2x quadrado e eu devo 4x quadrado. Se eu tenho 2 e devo 4, não pago a conta. Ficamos devendo 2x quadrado. Agora com o x, nós temos 10 e devemos 6. Com esse nós pagamos a conta e sobra 4x. Por fim, a parte numérica. Devo 4 e tenho 10. Se devo 4 e tenho 10, pago a conta e me sobra 6. Então, para resolver subtração, copie o primeiro polinômio, coloco o sinal de menos e copie o segundo. Novamente, copio o primeiro de novo, faço a regra de sinal com o segundo para achar o oposto. Posteriormente, é só somar ou subtrair. Nós somamos e subtraímos e encontramos o novo polinômio. Seguindo essa regra, você não erra. Gostaria que você deixasse nos comentários suas dúvidas e sugestões.